O meia colombiano Juan Quintero negocia com novo clube. E o Flamengo, como fica nessa história? Eu vou falar sobre isso com vocês e principalmente sobre a prioridade que o Flamengo tem neste momento em contratar outro jogador antes de chegar até Quintero. Eu vou trazer todos os detalhes para você, vou falar sobre a semana de trabalho do técnico Vitor Pereira, que tem aprovação gigantesca, tá deixando muita gente de boca aberta. O presidente do Porto, rapaz, rasgou elogios ao Vitor Pereira no Flamengo e falou que o Flamengo pode ficar tranquilo porque ele vai fazer uma baita temporada à frente do comando do mais querido Brasil. Vitor Pereira já definiu quando o time principal vai estrear, antecipando a estreia do time principal do nosso Mengão queridão. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, eu já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já começo falando sobre os trabalhos do técnico português Vitor Pereira, novo treinador do Flamengo, que está aí há uma semana à frente do comando do mais querido Brasil, dando os treinamentos. Vitor Pereira vem aí, né, utilizando campo reduzido, trabalhos táticos e alta intensidade. Esse foi o resultado da primeira semana de Vitor Pereira nos treinamentos do mais querido do Brasil. E o técnico Vitor Pereira já antecipou a estreia do time principal do nosso Mengão queridão. O time principal vai estrear na segunda rodada, o segundo jogo, na verdade, né, o segundo jogo do Flamengo no dia 15 contra a Portuguesa. Isso porque na próxima quinta-feira, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca diante do Audax Rio, mas esse jogo é da quinta rodada, jogo que será antecipado. Isso porque a FEG, né, antecipou esse jogo porque o Flamengo vai estar disputando a Supercopa do Brasil e também o Mundial de Clubes, que começa agora no próximo dia 1º de fevereiro. Daí então a Supercopa do Brasil, o Flamengo tem um jogo da Supercopa do Brasil que acontece no dia 28 desse mês e a FEG alterou. O jogo da quinta rodada do Cariocão acontece na próxima quinta-feira às 21h30, mas no final de semana, no segundo jogo da primeira rodada do Cariocão, o segundo jogo do Flamengo, o Vitor Pereira já definiu. Segundo jogo do Campeonato Carioca, o time principal vai a campo, vai fazer a sua estreia. O Vitor Pereira quer preparar o máximo possível para o elenco chegar já nas decisões em alto nível. E o Vitor Pereira vem aí deixando muita gente de boca aberta com essa preparação do Flamengo. O presidente do Porto de Portugal, rasgou elogios ao técnico do Flamengo, Vitor Pereira. Lembrando que ele teve uma passagem lá em 2011, 2012, lá no Porto, né? Trabalhou ao lado de Vilas Boas. E daí então o presidente do clube português, ele falou o seguinte: eu sempre achei que muito do mérito é sempre do chefe. Da mesma forma que o chefe é o principal responsável pelo insucesso, mesmo uns culpados e outros, mas eu achava que o Vitor Pereira tinha uma influência enorme, mais do que o normal. E os adjuntos tinham sucesso dos jogadores, porque eu via a maneira como ele preparava os treinos. Era ele que dava os treinos. E o Vilas Boas o ouvia sempre. Acreditei sempre que era uma boa solução, disse Jorge Nuno Pinto Costa. Lembrando, como já mencionei para vocês, na temporada de 2010, né, 2010-2011, lá em Portugal pelo Porto, Vitor Pereira atuou como auxiliar de André Vilas Boas e o sucesso da dupla com títulos da Liga Europa, campeão português e da Taça de Portugal. Fez com que o Chelsea pagasse 15 milhões de euros para tirar o técnico do clube português. Então, Jorge Nuno Pinto da Costa escolheu o novo técnico do Flamengo para assumir o comando da equipe naquela época, técnico Vitor
Pereira, sendo bastante elogiado. O presidente do Porto ainda deixou claro que o Flamengo pode ficar tranquilo em relação ao comando do técnico Vitor Pereira no mais querido Brasil. O Flamengo pode ficar otimista com o novo comandante. Ele trabalhou de 2010 até 2011 como auxiliar de André Vilas-Boas. Daí então o Chelsea levou o André Vilas-Boas e o Vitor Pereira assumiu o comando e ficou na equipe até 2013. Então vamos aí torcer para que realmente o Flamengo faça uma bela temporada e o técnico Vitor Pereira aí consiga trazer títulos para o mais querido do Brasil. Vamos falar sobre reforço no nosso Mengão Queridão, isso porque o Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, está na Argentina. A prioridade do Flamengo é contratar um jogador que neste momento está quase batido o martelo. Só que o Flamengo também está de olho em uma negociação para reforçar o meio-campo. Nesse caso, o Juan Quinteiro. Juan Quinteiro que tem seu nome vinculado à diretoria do Flamengo já há alguns dias e é visto como um jogador importante para ser reserva imediato de Georgian de Arrascaeta. Até o momento só existia o interesse do River Plate, que foi descartado já. O River Plate tinha interesse de poder comprar em definitivo o jogador. Depois o Internacional apareceu, querendo aparecer por ele, mas não deu em nada. Agora, tendo o Flamengo como o único clube interessado na contratação do jogador, e neste último sábado surgiu a informação de que o Juan Quinteiro está negociando com o Junior Barranquilla, clube de sua terra natal. Inclusive, neste último sábado, o jogador se reuniu com o presidente e o vice-presidente do clube. Mas o Junior Barranquilla não terá missão fácil para contratar Juan Quinteiro. Isso porque as condições financeiras do clube colombiano não são das melhores neste momento. Juan Quinteiro pode até fechar. Clube de tua terra natal, tudo muito mais, mas dificilmente isso irá acontecer. Mas o Flamengo ainda não se encontrou com o Juan Quinteiro. Existe uma reunião para os próximos dias. Essa reunião tem uma conversa, estreitar os laços para poder ali então o Flamengo chegar e mais profundamente e acertar a contratação de Juan Quinteiro. Porque até neste momento o Flamengo tem uma prioridade. A prioridade do Flamengo neste momento é contratar o goleiro Agustín Rossi. Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniu com representantes do jogador neste último sábado, mas o jogador não estava presente. O jogador está junto com a delegação do Boca Juniors em uma viagem, está lá em San Juan para poder disputar um jogo amistoso com o Independiente del Valle. Daí então, nos próximos dias, terá uma nova reunião com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, Bruno Spindel, o jogador, os representantes de Agustín Rossi e também o próprio jogador, e a gente está ansioso por essa reunião. A gente vai aguardar o que deve acontecer. Daí então, depois que acertar todos os detalhes com o goleiro Agustín Rossi, o Flamengo vai partir para poder um encontro formal de vez com o meia Juan Quinteiro. A gente vai seguir focado com tudo e é claro que eu vou deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até mais. Saudações rubro-negras.